Ai, para de ruxar igual doente. Ai, você não sabe fazer nada. Ai, você sempre morre na hora do rush. Quem disse que isso é problema meu? Vai, né, 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 né. Agora eu amo que editor, deveria ter colocado esse áudio. Fugir, né? Agora você vai fugindo. Ai, como... O branco morreu pro preto. Eu juro que eu não sou racista. Da paixão que vem de dentro. Tucu, 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 tucu. Olha, eu vi os caras falando uns bagulho aqui que a Fireball tava trocada, mano. Ó o preto! Vem, preto! Não, preto! Ó o caminhão vindo, foda! Ai. Ai! Meu Deus, calma aí. Eu acho que eu me assustei. Mas voltando a cinza, voltando ao assunto, né? Isso aqui, ó. Cadê?